delícia esse painel. Vou contar um pouquinho. Eu prometo que eu não vou ficar vindo muito aqui na frente, tá? Acho que tem mais esse, mais um. Mas depois da aula do Mendanha aqui, é difícil vir aqui para frente, né? Falar de saúde mental, falar de terapia. E esse painel aqui ele é bem especial, principalmente para mim. Ele é uma amostrinha de um projeto pessoal meu, que foi um podcast chamado Terapeutizados, onde a gente fez 12 episódios falando com pessoas que faziam terapia. Em especial, a gente escolheu 12 homens para fazer esse projeto, por uma razão. A gente percebe que, quando a gente fala de adoecimento mental, a prevalência de doenças mentais ela é muito parecida entre homens e mulheres. Só que, quando a gente olha os nossos dados, né, e vocês viram lá, mais de 80 mil pessoas já fizeram terapia na Vitude, 85% dessas pessoas são mulheres, né, 15% são homens. E, quando a gente olha para índices de suicídio, os homens são mais bem-sucedidos em se suicidar. E tem muito mais casos de homens que mulheres. E um outro, acho que, ponto importante é que, quando a gente está conversando dentro das empresas, a gente vai para a alta liderança, a gente encontra ainda muito mais homens do que mulheres em posições de diretoria, se leva o vice-presidência. E essas pessoas, infelizmente, ainda têm muito preconceito, muito tabu, acham que terapia é coisa de maluco. E aí a ideia desse podcast era muito, vamos fazer uma provocação aqui, vamos começar a mostrar às pessoas que, de fato, fazem terapia, que, de fato, usam o processo, não para tratar alguma doença especificamente, mas que usam esse processo como uma ferramenta. E aí a gente fez nessa gravação, e aí eu tenho duas deles aqui comigo, o Everton, co-founder da Vitude, Arthur, CEO da Octa. E eu queria pedir para vocês, antes de mais nada, começarem se apresentando. Vou começar por você, Arthur. Quem é você? E já falando assim, onde começou a terapia na sua vida? Quanto tempo você tem? Há quanto tempo você é terapeutizado? Bacana. Bom, eu sou Arthur Rufino, eu sou CEO da Octa. Tenho uma jornada prévia à Octa, que é trabalhar em empresa familiar. E aí vocês podem imaginar que sem terapia você ou se desiste ou você pula, né? Mas começou a minha jornada de terapia muito baseada na questão de que meu pai é uma figura extremamente fascinante, interessante, e tudo antes que você pode imaginar aqui. E nascer diferente dele, com o mesmo nome, gerou um problema gigante de autoestima para mim. Então, eu me sentia uma pessoa muito pequena o tempo todo, e a minha terapia começou, eu não sei exatamente em que momento ali, e não foi exatamente por isso, porque eu não tinha clareza que era esse o problema, mas foi um acidente ali que eu caí na terapia e eu nunca me senti tão bem na minha vida desde os primeiros momentos. Então, eu era adolescente ainda, então eu tive contato muito cedo com isso, e aí você vai aprendendo do poder que isso tem sobre tudo que você coloca em prática na sua vida, o quanto que o equilíbrio geral começa a funcionar e como que em determinado momento, né, eu já mais maduro, isso virou uma ferramenta até de performance. Então, esse foi meu comecinho ali e depois a gente vai... Boa. Everton. Bom, eu sou o Everton, cofundador da Vitude. Minha carreira, digamos assim, na terapia começou há 8 anos, então há 8 anos que eu sou terapeutizado. Na ocasião, eu trabalhava em consultoria, e aí era uma rotina bastante extenuante. E teve um dia bem específico, né, eu chamo dia D, né, que me fez procurar ajuda e ir atrás do primeiro psicólogo à época, que foi um dia que eu estava fazendo uma refeição no meio do dia normal, cheio de reuniões, um dia puxado. Era um dia que já estava um pouco... Sabe aqueles dias que você está um pouco atuando em outro plano, digamos assim? Você não sabe direito onde é que você está, o que você está fazendo, está meio que repetindo coisas que você costuma fazer. E nesse dia, nessa refeição, eu me peguei colocando sal no café e adoçante na minha salada. Eu falei, talvez eu não esteja mais tão bem, não em plenas funções. E buscar ajuda, eu acho que pode ser aliás, é um excelente momento para buscar ajuda. Então, assim que tudo começou. E depois eu vi tudo, claro. Boa. Eu acho que durante o podcast, uma das coisas que a gente tentava fazer, a gente dividiu ele em 2 momentos, né? O primeiro round ali, o primeiro momento, o ato, a gente falava muito da carreira, da jornada, e principalmente eu terminava o primeiro ato perguntando o que era alta performance para os convidados. Como é que você enxerga, né? Você falou que hoje usa para desenvolvimento, Arthur. Como é que você enxerga essa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento, ligada a questão de performance, mas também como um gesto de cuidado de saúde? Eu queria que você explanasse um pouquinho isso.
acho que principalmente aqui, acho que a gente tem um público misto, mas a gente ainda vê muito preconceito, né? Até conversando, tem alguns médicos na plateia, a gente percebe o quanto é difícil, algumas pessoas, até uma pessoa próxima aqui me falou na hora do almoço, poxa, é muito difícil eu falar disso dentro do ambiente de trabalho porque os meus diretores não acreditam. Né? Eles ainda acham que é coisa de outro planeta. Então, como é que é isso? Como é que a terapia ela pode ser vista não só para tratar uma doença, e, principalmente, como é que as pessoas te olham quando você fala que você faz terapia? Acho que nessa questão de mudar a visão sobre o que é a terapia, né? Acho que eu, no começo, até pela questão cultural do Brasil, eu até me senti envergonhado, né? Está fazendo terapia, você se sente uma pessoa que está quebrada e que as outras pessoas estão funcionando. Né? E rapidamente eu vi que todo mundo é quebrado e eu estava tendo a oportunidade de ter as coisas consertadas e você percebe que é uma questão constante. Mas trazendo já para o universo do trabalho, tudo que eu desenvolvi na minha vida, na minha carreira, sempre teve um viés, uma questão emocional envolvida. Então, eu estou liderando pessoas, tem uma emoção do outro lado da mesa, tem a minha emoção, tem a minha ação, a minha reação. Então, não tem como você dissociar a sua performance emocional de qualquer ação que você tenha no trabalho. Com o tempo, eu comecei a perceber que eu tive um desafio muito bacana. Né? Depois de construir um novo modelo de negócio para a empresa da minha família. A gente trabalha com desmontagem de veículos. E aí, em determinado momento, eu comecei a bater na porta da Assembleia Legislativa de São Paulo para falar com deputados, e eu fui descobrindo o quão hábeis eles são para pedir propina para fazer qualquer coisa. E aí, na minha ética, aquilo não cabia, e eu ia tentando achar a próxima porta que ninguém ia pedir aquilo. E aí você começa a perceber que muita coisa da sua terapia ali, quando você vai desenvolvendo essa cabeça terapeutizada, você vai lendo o comportamento dessas pessoas e o que elas estão esperando. E aí eu percebi que tinha uma coisa que cabia na minha ética que eu podia dar para essas pessoas. Eles estão querendo ou grana ou o próximo mandato. O próximo mandato normalmente é baseado em grana ou imagem. Assim, imagem não é crime, eu posso contribuir. Então, eu comecei a mudar a forma como eu levava o case para a regulamentação do setor como um negócio que eles trariam como segurança pública, etc. Eu fui estudando o meu tema e ele foi enriquecendo. Tudo isso analisando o comportamento dos deputados que estavam tentando tirar uma grana. E, no final, isso virou a lei de desmanche do Estado de São Paulo. A gente reduziu em 26% o roubo de carros, etc. E aí traz outra questão, né? Foi a primeira vez que eu percebi impacto no que eu fazia, porque eu estava lá salvando vidas de gente que nem sabia que eu existia. E aí, quando eu passei a ser puxado por propósito, aí eu mudei minha decisão sobre suceder meu pai, sobre a performance que eu precisava impor, sobre equilíbrios que eu não tinha ainda, e aí eu fui atrás de mais terapia. Então, é sempre o próximo passo, né? E, de novo, você fica baseando sua performance em indicadores financeiros, indicadores de turnover. Cara, é muito frio aquilo. Sempre tem pessoas, e se tem pessoas, tem emoções. Então, eu acho até engraçado a gente não ter o tema terapia em qualquer um desses ambientes que a gente está discutindo performance, porque, no final do dia, é a gestão de emoções que faz o troço funcionar ou não. Né? Você sabe que trouxe... Você falando aqui, eu me lembrei, antes de passar a palavra para o Everton, que a Suelen do Boticário falou exatamente isso de manhã, né? Que a gente tem que aproveitar exatamente os ciclos de performance para falar de saúde mental e para trazer a oportunidade de fazer terapia, porque é aí que você consegue engajar as pessoas. E ela falou muito que as pessoas não são de baixa ou de alta performance, mas elas estão alta ou baixa performance. E aí tem uma oportunidade muito grande da gente conseguir oferecer para as pessoas nessa solução. Everton, você é a pessoa por trás é a cabeça pensante aqui de tecnologia, dados, inovação, é o cara que adora números. Eu sei que você tem um monte de dados sobre saúde mental, principalmente saúde masculina, queria que você compartilhasse. E também que você trouxesse um pouco de como é que você enxerga essa questão, né, da terapia associada à tua performance, que sei que lá atrás, né, acho que talvez igual a mim, que fui procurar porque alguma coisa estava quebrada, né, mas... Acho que teve um momento que você continua na terapia, até hoje você faz, né? Por que você faz terapia até hoje e o que você aprende com o processo? Legal.
Tem uma pesquisa bem interessante do Instituto Lado a Lado pela Vida, se não me falha a memória, onde eles, nessa pesquisa, descobriram que 62% dos homens só buscam a ajuda de um profissional de saúde quando os sintomas já estão insuportáveis, né? E isso para qualquer tipo de questão relacionada à saúde. Então, trazendo a informação que você trouxe no início, de que hoje, majoritariamente, média e alta gestão nas organizações são ocupadas por homens, embora isso tenha mudado, mas ainda de maneira bem lenta, é bem desconfortável pensar de o quanto esse modelo mental não acaba sendo projetado para dentro das organizações e, por consequência, afetando todos os colaboradores que estão ali inseridos. Então, quando a gente fala de terapia, a gente fala de saúde mental, a gente está falando de saúde per se. Então, até a gente, é aquela história, né? O óbvio precisa ser dito, né? E realmente a gente precisa dizer e repetir. E eu acho que aqui a gente está 2 dias falando só disso. Isso já é um marco bastante importante. Mas não há dissociação entre o desempenho do indivíduo no trabalho ou em qualquer outro aspecto da vida com a questão da saúde mental. O que é alta performance para você? E como que a terapia te ajuda nela? Terapia ajuda... a gente... É errado achar que a gente atua sempre de uma maneira linear e que estamos sempre bem, né? Isso já foi dito algumas vezes. Então, isso é inerente à vida, a gente ter ali algum tipo de oscilação. Eu gosto do framework do livro Flow, onde ele basicamente coloca ali 2 eixos, né? E ele um eixo basicamente é de o quão você está sendo exigido, né, no contexto do trabalho, e o outro o quanto que você está satisfeito com isso. E a gente, no decorrer da carreira, a gente alterna bastante. Então, às vezes você é muito exigido e ainda não tem a condição para entregar aquilo que lhe é exigido. Isso tem um efeito. Às vezes você tem uma expertise ou muitas capacidades que não estão sendo exigidas de você, e aí você também tem um outro efeito que pode ficar meio chato ou entediado. E durante a vida isso vai acontecer. Então, você tem basicamente um gráfico de serrote, digamos assim, e o ideal, o tal flow, né, como dito pelo autor nesse livro, seria você estar nesse quadrante sempre ali num ângulo de 45 graus e permeando ali com alguns altos e baixos. Então, a terapia, nesse contexto, nesse framework que eu gosto, é você tentar sempre buscar ali o limite para cima e para baixo e tentar alternar o mínimo possível ou talvez de maneira menos abrupta possível, de forma que você consiga progredir no trabalho e que isso tenha um fit, né, com a sua capacidade também de entregar aquilo que o ambiente lhe demanda, nesse caso do trabalho. Eu tenho uma pergunta para a plateia. Quantos de vocês têm algum líder, principalmente homem, que acha que terapia é frescura ou terapia não ajuda em nada? Me ajudem. Eu fico imaginando como é que é lidar com essas pessoas e, principalmente, conseguir falar de saúde mental. Vocês estão aqui aprendendo sobre saúde mental, estão trocando experiência, estão ali no café o tempo inteiro falando com colegas que trabalham com isso, né? Como fazer isso se a gente tem pessoas com algum desafio? E aí, Arthur, acho que tinha um ponto para você. Como é que você enxerga isso? Sei que você já está estruturando um programa mesmo, a empresa ainda no início, você já está pensando em saúde mental para o seu time. Por que é tão importante para você, até como empresário, pensar não só na sua terapia, mas na do time? A minha é o que eu trago o tempo todo, que é a questão de... Você fez uma pergunta sobre o que é performance, né? Para mim é muito sobre equilíbrio. Então, eu preciso estar muito bem no trabalho, então eu tenho meus indicadores técnicos, a gente vai falar de faturamento, a gente vai falar de tudo, mas isso não é performance se eu estiver abrindo mão de saúde, da minha academia, do meu tempo com a minha mulher, meu tempo com meus filhos, etc. A educação dos meus filhos é um dos indicadores de performance para mim. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, de novo, se eu tenho uma head que está
com um desafio pessoal sobre ser ou não ser mãe, ela está com um desafio com o marido, etc. Eu não preciso saber, ela não precisa se abrir comigo, mas ela precisa, se ela não estiver resolvida com essas coisas, ela não vai prosperar no que ela tem como objetivo, consequentemente, o lugar que ela está, o objetivo que ela está também não vai dar certo. Então, o bem-estar dos meus colaboradores está diretamente relacionado aos meus resultados técnicos. Então, não dá para, de novo, não dá para dissociar, não são duas coisas. Não tem um negócio que você chega no trabalho e você desliga os seus problemas, você desliga seus desafios, suas angústias. E muitas vezes o trabalho é onde você acaba conseguindo abrir coisas que você tem um desafio em casa. Então, se a gente não cria um ambiente onde dá para falar as coisas, onde a gente pode chorar, a gente pode falar que está doendo, falar que não aguenta mais sei lá o quê, essa pessoa uma hora explode. Ou ela vai explodir na rua, ela vai explodir no trabalho, ou ela vai explodir em casa. Então, se eu posso, como empreendedor, promover um espaço, que talvez seja o único espaço onde aquela pessoa pode tirar um pouco da pressão, etc., cara, com certeza eu vou fazer isso. Sabe uma coisa que a gente vê aqui, a gente tem 2 exemplos, né, e dentro da Vitude, acho que a gente tem, o Boticário trouxe que o percentual de pessoas usando terapia lá é de 30%, na Vitude acho que é mais de 50%, acho que arrisco a dizer que passou de 70% da população da empresa usando, né, e acho que a gente tem um viés, porque a gente trabalha com isso e todo mundo tem acesso, mas tem um papel muito importante que é do exemplo. A gente só consegue, de fato, fazer as pessoas acessarem determinado serviço ou benefício se a gente tem a alta liderança falando. Eu tenho uma empresa específica, que é cliente da Vitude, que eu acho que tem 60% de uso, e são 3 cofundadores homens. E os 3 fazem terapia, os 3 falam, inclusive, nas reuniões de liderança, do tipo, se eles percebem alguém, falam assim, você já agendou a sua consulta na Vitude? Está faltando, está precisando. Então, eu queria trazer esse contexto muito para pedir para o Everton falar um pouquinho, assim, quais são os benefícios, né, que você enxerga ao falar para as pessoas que você faz terapia, ao se demonstrar até vulnerável. Eu sei que você fala bastante para o teu time é majoritariamente homem, né, porque tecnologia, a gente tem até mais desafios de atração de mulheres, e a gente sabe que eles são quase todos terapeutizados ali também. Como é que é ter um time de meninos que fazem terapia e que divulgam e falam? Você acha que tem uma influência sua nisso? Talvez na manutenção, assim, não é novidade, eles já antes, né, até talvez pelo próprio processo seletivo da Vitude, a grande maioria dos candidatos geralmente já tem ou teve algum tipo de contato com a psicologia. Então, acho que a parte que me cabe hoje é mais do reforço e sim, isso precisa ser feito. Acho que a questão do exemplo é algo muito, muito poderoso. E é importante, eu vou citar a Kim Scott no livro dela, Empatia Assertiva. No início do livro, ela cita, né, uma alegoria, uma situação, onde um gestor está reclamando porque ele não consegue trabalhar. Né? E aí a pessoa pergunta, mas por que você não está conseguindo trabalhar? Porque eu tive um líder aqui que se separou, o outro aqui está com problema de saúde, não sei quem quer falar comigo toda hora para resolver não sei o que lá, e eu não estou conseguindo trabalhar. E aí essa pessoa diz, mas esse é o seu trabalho. Né? Você precisa ouvir o seu time e, à medida do possível, ajudar a encaminhar, endereçar todo e qualquer problema, uma vez que, como todos somos humanos, teremos problemas em maior ou menor intensidade em momentos diferentes da vida. Então, acho que esse reforço ele é contínuo e se faz necessário, sim, por parte da liderança. A liderança precisa ouvir isso que parece que não estou trabalhando, não, você está trabalhando. Na hora que eu fiz a pergunta, quem aí tinha um gestor ou um líder que tinha desafios ali de falar da terapia, acho que vários levantaram a mão, mas teve uma pessoa que me acenou assim com muita força, falou, preciso fazer uma pergunta. Eu acho que ela fez uma expressão tão convincente que eu queria deixar ela fazer a pergunta aqui. Oi, Tati. Oi, todo mundo. Meu nome é Soraya. Na verdade, é um testemunho, bem rapidinho. Enganchando com o que o Mendanha falou sobre valores, no dia 2 de janeiro, eu pedi demissão de uma empresa que eu estava há pouco tempo, por uma falta de conexão com valores. E aí, um dos episódios que me aconteceu e que me chocou foi que eu estava à frente da área de seleção
e o meu diretor validava as pessoas para determinadas áreas. E um dos currículos veio, candidato com todas as competências técnicas e comportamentais impecáveis. Veio em vermelho, escrito bem grandão assim, cuidado, este candidato faz terapia. E a gente não pôde contratar ele. Era o melhor candidato. Então, É que ele ia roubar o cargo depois. gente, o meu diretor, o diretor de recursos humanos, gente, pelo amor de Deus, não me fotografe nesse momento. Já soei. Não, esse foi... Assim, e ele mandou esse e-mail para mim e para um cliente, para um diretor que era cliente da vaga. Aí o outro diretor, no primeiro dia do jogo do Brasil, o outro diretor segurou minha mão e falou para mim assim, não responda aquele e-mail. Respira, tem jogo do Brasil. Só estou contando porque, assim, gente, olha em que situação nós estamos. É uma enorme de uma multinacional, não vou dizer o nome aqui, quem quiser que me procure no LinkedIn. Dê um Google no meu nome. Mas olha que absurdo. E isso fez eu cada vez mais juntando pecinhas, até que eu cheguei à conclusão de que não era para mim, porque eu defendo quem faz terapia. Obrigada pelo depoimento. E acho que é só um pedacinho. Eu acho que todos vocês provavelmente têm alguma história para compartilhar e alguns de vocês já viram coisas que são assustadoras. Assim, vocês ouviram um pouquinho, né? Sou engenheira de formação. Acho que da graduação até eu resolver fundar a Vitude, eu só tinha trabalhado com homem. E a grande maioria das... Eu nunca tinha tido uma líder mulher, eu não tinha pares mulheres, e às vezes nas minhas equipes não tinham. E é impressionante ver que às vezes a pessoa está capengando. Assim, eu já vi líder meu com tudo destruído. O casamento está indo mal, a vida está indo mal, tá a relação familiar destruída, e ainda assim a pessoa acha que não precisa de ajuda, que está tudo bem, que precisa ser forte. Eu acho que tem um pouco, você falou de chorar, tem um pouco do o homem não chora, engole o choro, fica quieto, segue adiante. A gente foi meio criado, assim, tem ainda essa sociedade machista. E acho que até para a gente continuar aqui, eu queria que vocês dois falassem desse impacto da criação que diz que o homem não deve chorar, que o homem deve ser duro, e que, de repente, fazer terapia é completamente errado. Essa pessoa que faz terapia aqui vai dar ruim. Por que a gente tem esse mindset? E, principalmente, vocês não têm mais esse mindset, não sei se algum dia tiveram, mas como, assim, o que vocês teriam a dizer para os homens que estão aqui, para as mulheres que convivem com os homens e, principalmente, para os homens que estão nos assistindo? Assim, como é que a gente muda esse mindset machista? Como é que a gente começa a se cuidar? Porque é cuidado, gente. Cara, eu passo a bucha para vocês. Não sei, eu gosto tanto que eu acho esquisito a pessoa não gostar. Então, eu acho que tem um medo muito grande de ver alguém interferindo mexendo nas suas gavetas ali, a pessoa palpitando sobre aquilo que você tem. E acho que muito do que eu já vi de preconceito de homens com terapia, eu não sei se é verdade, mas a impressão que se passa é que os terapeutas normalmente são mulheres. Então, acho que ele não quer abrir esses desafios dele com uma mulher. Não sei, mas assim, eu nunca tive esse problema, então fica difícil ter empatia. Mas acho que o principal é que assim, eu me sinto muito bem o tempo todo com tudo isso que eu acabo vivendo. Sou muito feliz com o meu casamento, sou muito feliz com a educação dos meus filhos, na relação com os meus pais, etc. E toda vez que dá um pau sinistro, deu um pau na empresa, um investidor fez o que fez, etc., blá, 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 dá aquela aflição, não sei o que, você volta para casa e você sabe, você tem as ferramentas para colocar o coração no lugar, para você pensar com clareza, etc., e tomar as melhores decisões. E isso de uma forma muito rápida. Então, eu consigo, o investidor fez não sei o quê, eu passo por cima, não sei o quê, mas você perdeu o sono, etc. Perder o sono é um indicador.
Perder o sono não é normal. Eu sei que parece normal porque você perde muito, mas não é normal. Ficar ansioso não é normal. Então, coisas que você assume como normais hoje, tomar aquele remedinho que você assume que não é normal, você não está na plenitude. O equilíbrio que você está buscando é justamente para você evitar depender desses subterfúgios. Então, o meu indicador é se minha mulher continua irritada, se eu estou calmo frente às situações. Ela se irrita muito por eu ser calmo. Então, é um sinal que eu estou tendo sucesso ali, é mantê-la irritada nesse ponto. Mas, brincadeiras à parte, eu consigo ser muito mais inovador, muito mais criativo, eu consigo me colocar em ambientes extremamente desafiadores, como uma mesa de investidores, e ser muito pressionado por diversas questões e ler o comportamento de cada uma das pessoas, etc. Primeiro, porque eu estou bem. Segundo, porque você vai pegando a prática de ler o comportamento das pessoas. Então, de novo, é performance pura. E aí, você coloca essa performance em várias caixinhas que a gente vai discutir horas aqui. Família, bem-estar, o negócio em si. Mas é muito ganho. E eu nunca vi alguém ter prejuízo por ter terapia. Eu nunca vi alguém sair perdendo por ter feito terapia, e o máximo que pode acontecer, não gostei desse, eu vou para o próximo. É igual médico, é igual personal trainer, é igual cerveja, não gostou desse, faz outro. Então, acha o seu, não tem modelo certo, não tem modelo errado, acha o que combina com você. Eu já passei por 3 experiências diferentes, e sou viciado na minha última, indico ela para todo mundo, para a sucessão familiar ela é animal, para a executiva ela é animal, eu indico para muito homem que tinha dificuldade e ela vai. Ela sempre me agradece depois desses eventos, porque um monte de gente liga para ela. Mas é isso, acho que a gente tem... você consegue viver uma vida tão plena, tão se sentindo contemplado, e você ter clareza, você conseguir desenhar planos baseados nessa calma que você consegue ter e ver as coisas com mais clareza, que, de novo, não faz sentido não fazer. E para você, Everton, como é que é essa coisa do homem não chora? A educação tem alguma interferência ou nunca teve? Como é que você enxerga isso? Olha, nas organizações eu vejo que existe, de maneira bem sólida, a figura do executivo super-herói. E esse super-herói, que não existe, ele não tem nenhum tipo de fragilidade, ele não comete erros, ele não se mostra vulnerável. E isso é bem presente ainda nas organizações, pelo menos em boa parte das que eu passei enquanto consultor, e sobretudo as mais tradicionais também. E isso, para mim, começa a dar margem, por exemplo, à medida que você não está aberto, que você não se mostra vulnerável, que você não troca, que você não admite erros, eu acho que aí você começa a dar margem para a negligência. E quando isso ocorre, eu acho que negligência e produtividade / performance são palavras que não combinam de forma alguma. Acho que já deu para perceber que terapia é algo bom. Acho que teu diretor lá saiu perdendo de não contratar o moço que fazia terapia. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos fazem ou já fizeram terapia? Ai, que lindo, gente. Eu ia chutar que a metade, mas nós estamos na sala de terapeutizados também. Tem uma questão importante que eu escrevi no LinkedIn esses dias e voltou ontem. Acho que vale a pena trazer para cá. Eu vivi um desafio na Octa eu me preocupei muito de fundar a empresa com a cultura certa, de diversidade, acolhimento, bem-estar, etc. E as pessoas não funcionaram. Porque eu comecei a trazer gente que vinha de ambientes hostis. E aí eu percebi que se você não ensinar a pessoa a usar um bom ambiente, não funciona também. Então, principalmente, e me chamou a atenção que quase todo mundo aqui levantou a mão de ser terapeutizado. A tendência é que nós criemos ambientes onde as pessoas de ambientes tóxicos não sabem trabalhar. Então, a gente tem que pensar muito em como equilibrar também isso e fazer um onboarding para a felicidade, entre aspas. Trabalhar num lugar legal é legal, mas você precisa saber usar. Vem cá, funciona assim, assim, assado. Se eu não sou um tirano em cima de você, talvez você tenha que ter um pouco de autorresponsabilidade, porque eu não vou ficar te cobrando. Então, tem muita coisa que as pessoas não sabem lidar e é muito importante dar um manual de instruções. Boa. Muito bom.
a gente está bem no tempinho, eu só quero pedir para os meninos fechar, mas aí a gente tem café daqui mais uma meia hora. Eu queria pedir para vocês a última mensagem, que era exatamente o meu pedido no podcast, o que vocês têm a dizer para quem não faz terapia, acho que não é para essa plateia aqui, pelo que a gente já viu. Não sei se quem está assistindo de casa, como é que está a relação com a terapia, mas a gente sabe que na empresa de vocês tem um monte de gente. Então, que talvez não tenha feito, talvez não saiba exatamente como funciona o processo, talvez tenha preconceito com o processo. Então, meu pedido é até um pouquinho diferente, o que vocês têm a dizer para quem não faz terapia e como é que vocês ajudam toda essa turma aqui a convencer os não terapeutizados a dar uma chance para a terapia. Eu acho que todo mundo aqui poderia assumir uma meta aí para 2023, estamos em janeiro, né? Quantas pessoas cada um vai convencer a fazer sua primeira sessão de terapia? Acho que aqui, nesses 400, se cada um fizer 5, já são mais 2.000 pessoas aí começando terapia em 2023. Gosto. Eu acho que, de novo, criar ambientes que promovam isso, né? Porque eu percebo que na Octas a gente tem um exemplo, a gente fala abertamente sobre isso, eu choro em reunião, eu choro vendo Frozen, eu choro vendo tudo. Fala que é pai de menina. Sou pai de menina. Mas eu percebo que eu tenho pouco impacto nas pessoas que mais estão precisando daquilo. No meu caso, são 2 moças, ou seja, tem uma barreira menos, porque não é um homem machão, não sei o que não vai fazer, né, a terapia porque eu sou machão, mas me aflige ver o quão elas estão sendo desafiadas pela vida por falta dessa estrutura, por falta desse acolhimento. E não é por falta de grana, porque eu já ofereci, não é por falta de conhecimento, porque a gente fala disso o tempo todo, etc. Então, eu acho que a principal provocação é como que a gente cria a comunicação ideal para que as pessoas que estão nessa situação percebam isso como caminho. Porque, de novo, não é todo mundo que usa. Você está oferecendo benefício, a pessoa sabe que tem uma dor, mas não usa. Como que a gente cria o ambiente, a comunicação ideal para que essas pessoas quebrem essa barreira e deem um primeiro passo? Porque não tem como sair depois que você se sente bem a primeira, segunda, 20ª vez. Gente, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por aceitarem o convite. E eu acho que esse ponto, Arthur, para eu fechar a fala aqui, é super importante, né? A gente viu, acho que me chamou a atenção a hora que a Suelen apresentou lá, que no último semestre eles tinham feito 42 rodas de conversa no Grupo Boticário, mas eu lembro exatamente do primeiro ano deles com a gente, que foram 400 rodas de conversa, que era um negócio surreal. Eu nem acreditava que era um volume tão grande. Mas o óbvio precisa ser dito, e a gente precisa falar. Eu acho que essa parte da educação é super importante. Então, você dá o acesso, você removeu a barreira financeira, você está oferecendo um serviço, a pessoa está numa situação difícil e, às vezes, ela não quer ir. Então, a gente tem que promover essa educação do mercado e o nosso papel também, às vezes, se colocar como ouvinte, como uma pessoa que acolhe. Estou aqui para te ajudar. Se você achar que eu posso te ajudar, conta comigo. O Fábio está aqui na minha frente, sempre fala isso, né? Se coloca como ouvinte. Acho que isso já faz a pessoa dar um primeiro passo. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui de novo.